Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6. Livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1. Vamos meditar na palavra do Senhor, ouvir o Senhor, aprender com o Senhor, para que possamos receber todas as bênçãos que o Senhor tem proposto a cada um de nós, para que sejamos ricamente abençoados. Não é possível fugir do tema de hoje, logicamente, mas a palavra do Senhor é para todos nós. Ao mesmo tempo, um pai bem-sucedido, ele precisa do apoio da esposa. Ele precisa do apoio dos irmãos da igreja. Ele precisa do apoio dos filhos. Ele precisa do apoio de todo o corpo de Cristo. E, acima de tudo, ele depende integralmente do Senhor e da sua palavra. E ele só será bem-sucedido se ele fizer todas as coisas segundo a palavra do Senhor. Nós temos uma foto aqui que nos mostra pessoas sorrindo, felizes, dá gosto de ver. E nos mostra um título que diz Pai segundo o coração de Deus. Eu não sei se tanto do pai da direita quanto da esquerda são verdadeiramente pais segundo o coração de Deus. Mas o que nós queremos é que a palavra do Senhor nos ensine isso. Para que em nome de Jesus, ainda que em momentos que nós não estivermos sorrindo, mas nós de forma nenhuma podemos desagradar e nem contrariar o coração de Deus. Porque a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é eterna e a palavra de Deus é que nos ensina e nos sustenta a respeito de todas as coisas. Por esta razão, tudo que vamos pensar, meditar e ouvir nessa manhã e ler, será a palavra de Deus. Porque é ela que é a verdade. É ela que nos sustenta. E é ela que vai nos ensinar a sermos homens, pais, segundo o coração de Deus. Aqueles que já são e aqueles que virão a ser. E toda a comunidade estará juntas, unida nessa missão tão importante, ajudando uns aos outros, cumprindo a palavra do Senhor, para não pecarmos contra Deus. Então nós vamos meditar no texto, que está em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1, de 1 a 4. A palavra de Deus diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui nós temos algumas coisas que falam a respeito tanto de pai quanto de mãe. Mas no último verso, ele é exclusivo para os pais. Ele é pontualmente para os homens, no exercício da sua paternidade. E ele diz assim: vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Amados, nós lemos essa palavra, vemos o quanto ela traz uma rica orientação para criarmos os nossos filhos. Mas ao mesmo tempo, ao olharmos para essa palavra e reconhecendo a nossa limitação e a nossa pequenez, nós podemos ver quão difícil é viver todo o tempo segundo a palavra do Senhor. E isso nos mostra uma coisa que é fato, que nós dependemos totalmente do Senhor para vivermos a sua palavra. Nós carecemos da sua misericórdia para aplicarmos
e vivermos a sua palavra. Nós dependemos do Senhor. Nós não só vivemos para Ele, mas nós precisamos da ajuda do próprio Deus para agradá-lo. E bendito seja o nome do Senhor, pois Ele é perfeito e santo. E nós, não sendo nem perfeitos e nem santos, nós precisamos do Senhor para vivermos a sua palavra. Nós temos todo tipo de exemplo de paternidade, mas nós sabemos que o modelo perfeito vem do Senhor. Aquele que é perfeito fez todas as coisas perfeitas e tem nos chamados para vivermos no seu caminho, de acordo com os seus propósitos. Mas como pode um homem, não sendo perfeito, andar segundo uma palavra que é perfeita, que é a palavra de Deus? Através da misericórdia do Senhor. Porque aquele que tem nos instruído, tem também nos capacitado. Aquele que tem nos capacitado, tem também nos sustentado. E aquele que tem nos sustentado e nos capacitado, tem tido muita misericórdia. E através da sua misericórdia, é que nós podemos fazer todas as coisas. O que nós temos que fazer então? Em primeiro lugar, temer ao Senhor, obedecer a sua palavra e crer no coração que é Ele que dá todas as coisas e que sustenta todas as coisas nas suas mãos. Isso é maravilhoso demais. E nós que somos imperfeitos, fomos alcançados através da obra da cruz do Calvário, que nós podemos cumprir ou vivermos a palavra do Senhor segundo as misericórdias de Deus. Porque se nós olharmos para a palavra de Deus, nós não temos condições. Nossas imperfeições nos impedem de vivermos segundo a palavra de Deus. Mas a sua graça e a sua misericórdia, que é maravilhosa e infinita, ela não só nos permite, mas ela também nos sustenta e nos capacita. Amados, um dos maiores desafios na vida de um homem na terra é de ser pai. Sabemos que ser pai é um milagre da vida. E para isso, nós precisamos integralmente do Senhor. Pois nós não fazemos por nós mesmos. Nós, na verdade, nós cumprimos com aquilo que o Senhor já havia determinado, desde a fundação do mundo. E para fazermos tudo segundo Ele já havia determinado, nós dependemos integralmente dEle, pois nós fazemos para Ele e para o louvor dEle. Só que segundo as nossas imperfeições, nós carecemos das suas misericórdias. E ainda mais que vivemos em um mundo caído, em um mundo tenebroso, cuja nossa natureza inclina-se para o pecado e para a carne todo o tempo. E para isso, somente sustentados pela graça redentora do nosso Deus, por intermédio da obra da cruz do Calvário, onde Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós temos visto na palavra do Senhor e neste texto como nós somos dependentes do Senhor. E para que possamos cumprir com essa palavra é necessário que nós fiquemos atentos a duas palavras. Uma é disciplina, outra é admoestação. Isto não é fácil, criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso inclui o amor. É o cumprimento e a aplicação do amor de Deus para conosco. E nós, recebendo deste amor, nós devemos dar aos nossos filhos o amor que temos recebido de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra cabalmente nas nossas vidas. E para isso, devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo para isso. Pois Ele não só tem nos ensinado, mas tem nos orientado, tem nos corrigido em amor a respeito de todas as coisas. Não só para que cumpramos a palavra de Deus, mas porque ao cumprirmos, nós cumprimos o grande propósito de Deus, estaremos agradando a Deus. E dessa forma a ira de Deus não virá sobre nós. O castigo eterno de Deus não virá, nem sobre nós, nem sobre a nossa casa. Pois que vale ao homem
ter a certeza da sua salvação e assistir de camarote os seus filhos irem pelo caminho da perdição. Que alegria ter um homem mentalmente saudável, saber que os seus filhos não terão ou não estarão no mesmo lugar onde ele passará a vida eterna. Esse é um papel de pai. Parece impossível, mas a graça do nosso Deus tem nos sustentado e tem nos orientado. Nós sabemos que nós, pais, temos uma grande responsabilidade sobre a vida dos nossos filhos. Nós devemos educá-los na admoestação do Senhor. Nós devemos ensinar sobre o Senhor. E nós devemos dar o testemunho do Senhor para eles. Isso não é tão simples assim. Seria fácil se nós estivéssemos neste momento vivendo no céu. Ou talvez no paraíso. Como Deus fez lá no início. Mas vivendo neste mundo tenebroso. Não é tão simples assim. Nós só não podemos fazer porque somos imperfeitos com as nossas próprias forças. Como também não conseguimos fazer sozinhos. Por essa razão, Deus nos deu uma família maravilhosa. E deu a esta família o nome de igreja. Nos deu um Pai perfeito, que nos capacita a respeito de todas as coisas. Que nos dá um amor eterno. Um amor tão sublime, que nos constrange. Mas ao mesmo tempo nos molda, segundo o seu caráter e o seu propósito. Nos ensinando todas as coisas. Nos ensinando a verdade. Para que em nome de Jesus, cumpramos cabalmente o propósito daquele que é Deus e Pai de todos nós. Aquele que não poupou o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. Para que aquele que era o único Filho, pudesse, através do seu sacrifício, dar muitos filhos ao Deus Pai. E não nos deixou órfãos, nos deixou o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a respeito de todas as coisas, que nos orienta a respeito de todas as coisas, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que o nome dele seja glorificado e exaltado, e que possamos fazer tudo segundo o seu propósito, pois ele é Deus. Não estamos aqui na terra para fazermos conforme queremos, podemos. Fazemos tudo conforme aquele que tudo fez e também aquele que a tudo sustenta, que há de julgar tudo e a todos, e julga com perfeição, pois aquele que julga é reto juiz. Mas ele não nos deixou órfãos, ele nos deixou o Espírito Santo de Deus, que tem falado ao coração de cada um de nós, falando e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus, para que em amor, onde este amor levou o seu único Filho Jesus, para que a sua família crescesse, multiplicasse, através do sangue de Cristo, que foi derramado no madeiro, para que hoje estivéssemos aqui, e para que hoje muitos outros estivessem reunidos em muitos outros lugares, em muitos outros momentos, mesmo sendo pecadores, imperfeitos, mas a sua graça, o seu amor, sua abundante graça nos alcançou. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, e este amor nos constrange, e tem também a responsabilidade de nos conduzir a respeito do caminho reto, que é o próprio Deus. O Senhor é o próprio caminho. A palavra diz que o Senhor diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho. E nós devemos ensinar os nossos filhos a Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Eles vão buscar na ciência verdades. Eles vão buscar em muitos lugares as verdades. Mas a verdade é Cristo. A verdade é a palavra do Senhor. Eles vão tentar por muitos caminhos, mas nós sabemos que o caminho é Cristo. Eles vão precisar de ajuda, assim como nós precisamos. Mas por essa razão Ele deixou o Espírito Santo de Deus, para que nos ajudasse a respeito de todas as coisas. E bendito seja o Senhor,
pois o Senhor não nos deixou desamparados, pois Ele é um Deus, e sendo Deus, Ele também é um Pai de amor. Pois até aquele que porventura não tenha tido o privilégio de ter tido um pai terreno, pudesse aprender e fazer parte da família de Deus. Porque muitos não tiveram a boa sorte de terem os seus pais presentes e de terem aqueles que pudessem ajudá-los e ensiná-los. Mas o Senhor deixou o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o Senhor. E os filhos têm a obrigação de obedecer aos pais no Senhor. Quantas vezes queremos que os nossos filhos nos obedeçam, mas a palavra diz que eles irão nos obedecer no Senhor. Para isso é necessário que nós os ensinemos no Senhor e que nós aprendamos do Senhor para que possamos ensinar os nossos filhos. Essa é a vontade de Deus. E qual o propósito maior dessa paternidade? O propósito maior é que possamos cada dia mais conhecer aquele que é Pai eterno e Pai de todos. Deus único e verdadeiro. E no cotidiano e ao longo da história da vida, nós vemos que tem casos onde o pai verdadeiramente teme a Deus e cria os filhos no temor do Senhor, e neste caso, tanto o pai como os filhos temem a Deus, e isso é bom e maravilhoso. Mas nós temos casos onde talvez os pais temam a Deus, mas os filhos ainda não temem a Deus. Mas também nós temos outros casos onde os pais não temem a Deus e os filhos temem a Deus. A misericórdia do Senhor é para todos, tanto aqueles que já temem aos seus pais e a Deus, assim como também quanto aqueles que já ensinam seus filhos no temor do Senhor. Mas aqueles que ainda não tiveram uma vida completamente transformada pelo Senhor e não têm obedecido a sua palavra. Como a misericórdia do Senhor é eterna, nós temos visto que o Senhor tem nos dado cada dia mais a oportunidade de nos dobrarmos ao senhorio do Senhor, a sua paternidade amorosa, que cobre todos os pecados quando os confessamos e reconhecemos a sua santidade e reconhecemos a obra redentora do seu único Filho, que foi dado por nós, Jesus Cristo. E foi morte de cruz. Esse foi o preço que Jesus pagou por nós. Que o Pai, segundo a sua infinita misericórdia, sacrificou o seu único Filho, para que hoje nós pudéssemos termos a oportunidade de sermos salvos, porque nós vivíamos segundo os nossos pecados e delitos, segundo o rumo dos nossos pensamentos. Mas a misericórdia do Senhor é eterna, e nós devemos abraçar este amor eterno, que está ali, e foi ali, na cruz do Calvário, também de braços abertos, para salvar todo aquele que nele crê, para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Mas é necessário que cada um de nós, primeiramente, recebamos deste amor, e em segundo, anunciemos deste amor, a começar na nossa casa e até os confins da terra. Dessa maneira, nós podemos ver que para sermos bem-sucedidos, nós temos que obedecer a Deus e crer no cuidado de Deus e crer na misericórdia de Deus. Por esta razão, nós temos visto muitos pais buscarem sucesso fora de casa, esquecendo da sua missão dentro de casa, por falta de conhecimento ou até mesmo por uma decisão completamente equivocada, como nos mostra a palavra de Deus. É necessário que deixemos ser alcançados pelo amor de Deus. E uma vez reconciliados com o Senhor, possamos ser, a começar dentro da nossa casa, um canal de Deus para anunciar
a reconciliação que nos foi proposta através da cruz do Calvário. Chamar a outros à reconciliação. E depois de fazermos essa obra, ou participarmos dessa obra dentro da nossa casa, irmos até os confins da terra, para que todos sejam alcançados pelo amor de Deus. Pois o preço já foi pago. E o preço foi o seu Filho, que não tinha pecado algum, que não conhecia pecado, não conheceu pecado. Foi sacrificado pelo meu pecado e pelos nossos pecados, e por todos aqueles que estavam distantes de Deus. Nós temos como exemplo a vida de Jacó, a vida de Isaac, Eli, Davi, Ezequias. Foram homens de Deus, mas abandonaram a sua missão paternal. Jacó não foi um pai segundo o coração de Deus. Isaac não foi um pai segundo o coração de Deus. Eli foi um sacerdote que cumpriu com a sua missão ministerial, mas esqueceu da sua missão paternal. Davi, ainda que chamado segundo o coração de Deus pelo próprio Deus, isso não significa que isso é uma mentira, pois isso saiu da boca de Deus. Ele era verdadeiramente um homem segundo o coração de Deus. Mas a questão é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque era rápido em se arrepender dos seus pecados, por temer a Deus e por fazer segundo a vontade de Deus em muitas áreas da sua vida, exceto na sua paternidade. Ezequias a mesma coisa. Foi um rei que foi alcançado pela misericórdia do Senhor, assim como eu e você. Mas quando Deus deu para ele um prolongar da vida, ele não estendeu a misericórdia que havia alcançado de Deus para a vida do seu filho. Que lástima. Recebeu um grande presente de Deus, mas não soube compartilhar dentro da sua própria casa. A pergunta é, somente Ezequias, Davi, Eli, Isaac e Jacó receberam essa bênção? Nós pais aqui presentes, e aonde quer que esse vídeo alcançar, também não recebemos o mesmo do Senhor? A questão é, essa palavra e essa admoestação que a palavra de Deus nos traz, essa advertência sobre a falha desses homens, também não nos alcança no dia de hoje? Será que temos nós compartilhado da mesma misericórdia que temos recebido do Pai para com os nossos filhos? Será que temos vivido na mesma verdade que temos ouvido do nosso Deus? Temos também ensinado aos nossos filhos? Será que tudo aquilo que recebemos do Senhor e sabemos a respeito do Senhor, temos também mantido os nossos filhos na palavra da verdade? Quais são então as características bíblicas de um pai segundo o coração de Deus? Primeiro, é necessário orar com os filhos e pelos filhos. Pois se sabemos que todas as coisas provêm de Deus, e para conhecermos as coisas de Deus e a vontade de Deus, é necessário que conheçamos a sua palavra e que busquemos a face do Senhor, para que Ele nos dê toda a capacitação que vem do alto, para vivermos segundo o testemunho de Deus e para darmos o testemunho de Deus. A ser um modelo, o primeiro e melhor modelo que os nossos filhos podem ter. E aqueles que não têm o Pai presente, não se preocupe. A misericórdia do Senhor é tão grande, tão maravilhosa, que vai te abençoar igualmente. E vai trazer dentro da nossa congregação, aquele corpo que se chama igreja, exemplos, modelos e testemunhos, para te ajudar, para que as bênçãos do Senhor também te alcancem e multiplique na sua casa. E sempre que necessário for, confrontá-los com a palavra de Deus, para sermos pais segundo o coração de Deus e criarmos os nossos filhos segundo o coração de Deus. Nós sabemos que Jó, no livro de Jó, capítulo 1, verso 5, nos mostra um exemplo e um testemunho de um homem de Deus. Talvez você pense,
Jó talvez não era tão ocupado como eu sou ocupado. Jó não vive no século 21. Mas Jó, na sua época, era o homem mais rico da terra. Para ser o homem mais rico da terra, o homem deve se ocupar bastante de muitas coisas, de muitas tarefas. Mas mesmo sendo muito ocupado e sendo o homem mais rico da terra, ele se ocupava com a obra de Deus e se ocupava a criar os seus filhos no temor do Senhor. E ali ele reunia regularmente todos os seus filhos e os abençoava segundo a vontade de Deus. E não só na sua casa. Ele fazia de tal modo onde todos se reuniam na casa uns dos outros e ali anunciava a palavra do Senhor e oferecia sacrifícios ao Senhor. Se porventura meus filhos tiverem pecado contra o Senhor, que o Senhor os perdoe e que o sacrifício do Senhor venha lavá-los de todo o pecado. Quantos de nós, pais, temos dobrado os nossos joelhos, não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados dos nossos filhos? Porque qual pai pode ser considerado bem-sucedido, mesmo indo para o céu, mesmo sendo agraciado pela obra redentora de Cristo, saber que os seus filhos estão indo para o inferno e dormir assim satisfeitos e tranquilos, imaginando que a sua missão paterna foi cumprida cabalmente? Isso não é possível. Segundo, não tem preferência por um filho em detrimento dos outros, como aconteceu tanto com Isaac como Jacó. Isaac tinha um filho preterido, e nós sabemos que isso trouxe um transtorno. Houve uma deformidade na criação e na condução da sua família, em consequência dessa preferência. O mesmo fez Jacó. Amados, Deus não tem filhos preteridos. Ele enviou Jesus Cristo para salvar a cada um de nós, e o preço que foi pago foi igualzinho a cada um de nós. Assim como a palavra do Senhor, ela serve, cabe e nos orienta igualmente. A palavra do Senhor diz que Ele é justo, reto juiz. A palavra diz que Ele é santo. Só que nós não somos retos, segundo a nossa carne. Não podemos ser justos segundo a nossa carne. Nós carecemos da palavra e da misericórdia e do sustento de Deus para dar aos nossos filhos o amor que temos recebido de Deus, distribuindo a cada um deles igualmente, criando na admoestação do Senhor, no temor do Senhor, e mostrando a cada um deles a graça e ao mesmo tempo levantando para Ele louvores, reconhecendo a sua soberania. Terceiro, amar a Deus mais do que os nossos filhos. Talvez isso seja um pouco difícil, mas essa é a vontade de Deus. Nós temos que amar a nosso Deus mais que os nossos filhos e ensiná-los a respeito do temor do Senhor. O amor que temos pelos nossos filhos vem de Deus. Não existe amor se não vier de Deus, pois Deus é amor. Se existe amor, é o Senhor. Amor é a essência de Deus, é o caráter de Deus, é o próprio Deus. E só existe amor se vier de Deus. E nós devemos amar os nossos filhos a tal ponto que temos que fazer tudo segundo a palavra de Deus. Senão nós não estamos amando nossos filhos. Se um pai e uma mãe der a seus filhos, na hora de todas as refeições, apenas guloseimas, nós sabemos que vamos aparentemente agradar os nossos filhos. Mas será uma questão de tempo, de ver todos os nossos filhos adoecerem e até mesmo morrerem. E isso não é prova de amor. Por esta razão, o amor de Deus que temos recebido do próprio Deus, que é a única fonte verdadeira de amor, nós devemos dar aos nossos filhos.
assim como temos recebido, para que eles, em nome de Jesus, possam crescer no temor e no tremor do Senhor. Isso é muito sério. Ainda que participemos da obra de Deus, como aconteceu com o profeta Eli. Ele agradava a Deus no seu exercício sacerdotal, no seu exercício ministerial, mas ele desagradou o coração de Deus na sua paternidade, de forma que os seus filhos se perderam na presença de Deus, ainda que estavam eles, em muitas oportunidades, ouvindo da palavra de Deus. Quantas vezes filhos morrem de sede à beira da fonte? Quantos filhos têm se perdido, ainda criados na igreja? De que igreja estamos falando? Só existe uma igreja. Só existe um cabeça nessa igreja. É Cristo. Só existe uma fonte de água vida e de vida eterna. O próprio Cristo, que morreu por nós. Esse Deus maravilhoso e amoroso deu o seu próprio Filho em amor de nós e de cada um de nós e pelos nossos filhos também. Que amor é este? Incondicional. Amor eterno, perfeito e verdadeiro. E é neste amor que nós devemos criar os nossos filhos. Quarto, é aquele que tem tempo para os filhos. Paternidade envolve tempo. Nós dizemos no mundo secular que tempo é dinheiro. Nós dizemos que é dinheiro porque talvez seja o dinheiro uma das coisas de maior valor na terra, para o homem natural. Mas nós sabemos que para nós que conhecemos a Deus, é o céu, são as coisas do céu que têm maior valor e peso eterno. E nós devemos ensinar isso aos nossos filhos, dando para eles do nosso tempo, para ver o que estava pulsando no coração dos filhos. Deus tem nos provado todo o tempo. Agora veja bem, Davi desapercebidamente ou propositalmente ignorou o que estava passando no coração tanto de Aminon, quanto também de Tamar, como também de Absalão. Aminon, um dos seus filhos, estava assediando a sua própria irmã dentro da sua própria casa. Meu Deus! E aquilo foi acontecendo e crescendo. Absalão percebeu o que estava acontecendo, mas nada fizeram. Davi fechou os olhos, fingiu que não era com ele, ou se ocupou com outras coisas que julgava ser superior àquilo. O que nós sabemos é que dentro da casa de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o seu filho abusou da sua irmã, e o outro filho, revoltado com aquela situação, investiu contra a vida do seu próprio irmão e o matou, trazendo uma verdadeira desgraça para dentro da sua casa. Hoje nós temos muitas outras portas, internet, televisão, e todas elas estão sobre a nossa responsabilidade. E devem ser todas elas usadas segundo o temor do Senhor. Em quinto lugar, aquele que lidera a sua família a servir a Deus deve ter muito cuidado com aquilo que o mundo tem tanto pregado a respeito da democracia. Cuidado, se nós deixarmos os nossos filhos, com pouco entendimento que eles possuem, decidir por si só ou por votação dentro da nossa casa, nós levaremos a nossa casa à ruína. Nós devemos fazer todas as coisas segundo a vontade de Deus. Isso acontece principalmente quando a grande família está reunida, tios, tias, avós, primos, sobrinhos, agregados e etc. Vamos votar naquilo que é mais certo. Você é o pai da casa, você é o sacerdote da casa. O que Deus diz a esse respeito, ou a respeito disso. E assim será, onde todos viverão segundo o temor do Senhor. Não é fazer segundo a vontade da carne, daqueles que estão sobre a nossa responsabilidade, e que nós os tivemos segundo a vontade de Deus e no temor do Senhor. Sexto,
Mas antes, perdão, ainda no quinto, tomar a decisão que aconteceu no coração e na prática de vida de Josué. Ele decidiu: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que vai decidir a minha parentela, não sei o que vai decidir a minha vizinhança. Nem os grupos que eu participo, os grupos sociais que eu estou, virtuais ou não. Eu sei de uma coisa: já me decidi, e assim viverei. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não significa que seja fácil, mas isso significa que seja certo, segundo a palavra de Deus. E decidir pela palavra da verdade significa ter o sustento de Deus a respeito daquilo que é decidir pelo Senhor. Sexto, que tenha o coração convertido aos filhos, para que o coração dos filhos sejam convertidos aos pais. Meu Deus, tanta violência doméstica e quanta frieza dentro dos lares. Como temos visto quão necessário é nos dias de hoje pais terem os corações convertidos aos seus filhos terem o seu coração convertido aos seus pais. Isso agrada a Deus. Quanta violência física, quanto tipo de violência velada, meu Deus. Sétimo, admoestar e disciplinar com coerência, criar filhos na disciplina do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Se nós não criarmos os nossos filhos na disciplina do Senhor, nós estaremos criando filhos recalcados. Criar filhos só com motivações carnais e não segundo motivações espirituais e bíblicas, isso significa criar filhos mimados. E é muito sério. Eles vão se rebelar contra Deus. Provocar um filho a ira é ser incoerente na criação e na correção. Devemos criar todos com o mesmo peso, com a mesma medida, com o mesmo amor, ainda que em algumas instâncias com algumas particularidades. Sem comparar uns com os outros. É terrível ser comparado. Exigindo dos filhos o que o pai não faz. E aí como fica? Que coerência existe? Que sustentabilidade existe? Mandar que o filho faça algo onde quem o manda não o faz, não vive, e se empenhar ao máximo para que todos recebam a graça do Senhor. Cobrar o empenho, sim, mas o resultado não, pois não somos iguais. Nós não teremos os mesmos resultados, e nós não temos, mas devemos ser igualmente motivados, admoestando na verdade, segundo a palavra, confrontando-nos com a palavra, que é verdade e amor. Oitavo, proteger os nossos filhos dos predadores. Tem pais entregando seus filhos aos predadores. E às vezes o predador está lá, num lugar de destaque, tendo um altar na sala de estar de casa, a própria televisão, sem nenhum controle, sem nenhum temor a Deus, envenenando toda a casa, contaminando tudo e a todos, de forma que plantando guerra e destruição dentro da própria casa. Isso é muito sério. Ló, com a sua família, depois de se separar de Abraão, observou que havia campinas atraentes, foi levando a sua família, foi levando a sua família, foi levando a sua família, foi levando a sua família até entrar em Sodoma e Gomorra. E vocês sabem como essa história se termina. Levou toda a família para a inclinação da carne e do pecado. Nono, ensinar pelo exemplo e pelo testemunho. Pai, seu exemplo fala tão alto, mas tão alto, que me impede de ouvir o que o Senhor diz. O seu testemunho, o seu exemplo, o meu exemplo, fala tão alto, mas tão alto, que não me permite ouvir as suas palavras.
sermos modelo para os nossos filhos. Ensinar no testemunho do Senhor significa viver no temor, para ensinar o temor. E para encerrar, nós devemos saber que essa missão, além de ser difícil e aparentemente impossível, ela foi plantada do coração de Deus e ela foi ofertada a nós. Isso significa que aquele que nos ensina é também aquele que nos sustenta pelo seu amor e pela sua graça maravilhosa. Não é fácil ser pai. Sem a ajuda da congregação nós não podemos. Sem a ajuda do Senhor é impossível. Mas se nós fizermos tudo segundo a palavra de Deus, que não só nos orienta, mas nos sustenta, nós seremos pais, segundo o coração de Deus, conforme a vontade de Deus e em cumprimento à palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, amados. Vamos ficar de pé. Pai querido, nós queremos aprender de Ti. Nós só podemos aprender do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Usa cada irmão, cada irmã, para cumprirmos, ó Pai, com essa missão que o Senhor nos confiou. Se o Senhor nos chamou, Deus, nós sabemos que o Senhor também nos capacita, Deus. E o Senhor nos chamou e nos capacita, é porque essa obra está no coração do Senhor. E essa obra que está no coração do Senhor é para louvar o Teu santo nome. Ensina-nos, ó Deus, e ajuda-nos, ó Deus, a respeito de todas as coisas. Ó Pai, usa-nos, ó Deus, para abençoarmos uns aos outros no Senhor, para que como igreja de Jesus Cristo, como igreja deste corpo glorioso, ó Deus, o Seu amor nos constranja, mas também nos transforma, nos capacita, ó Deus, e nos sustente nessa missão gloriosa, que é, ó Deus, o exercício da paternidade, segundo a Tua vontade, para que todos creiam no Senhor e conheçam e vivam para Ti, no temor e no tremor do Senhor. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Faça, ó Pai, faça primeiramente em nós aquilo que Tu queres fazer através de nós na vida dos nossos filhos. Pai, eu Te peço perdão e nós pedimos perdão, ó Pai, como pais, de tudo aquilo que temos feito ou deixado de fazer, ó Deus. Ó Deus, aquilo que temos feito que não tem agradado ao Senhor e aquilo que temos deixado de fazer. Deus, tende misericórdia. Tende misericórdia, abençoa a nossa casa, abençoa, Deus, os nossos filhos. São herança do Senhor, que o Senhor nos confiou. Abençoa também a nossa esposa, ó Deus. Abençoa os nossos familiares e amigos que têm cooperado nessa obra, que todos sejam ricamente abençoados. Ó Pai, que possamos cercar os nossos filhos do bom testemunho de Cristo. Que o nosso testemunho seja a maior lição que eles possam ter. Em nome de Jesus, dá-nos fome e sede da Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos a Tua graça. Derrama sobre nós o Teu amor. Capacita-nos, ó Deus, para que cumpramos cabalmente a Tua vontade e a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados?